Olá, nono ano! Nós estamos nessa semana trabalhando com as atividades que foram trabalhadas no Centro de Mídias na semana passada. E eles estão trabalhando com a sequência de atividades 2, que está lá no caderninho Aprender Sempre. Vocês têm aí em suas mãos o caderno e é só acompanhar, tá? Bom, o que trabalha a sequência 2? Ela trabalha com dois temas importantes: equações e sistemas de equações. Coisas que a gente já viu, nós só estamos retomando, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de equações. O que é uma equação? Equação é quando você tem nela um número e uma letra. Essa letra, ela pode ser chamada de variável ou ela pode ser chamada de incógnita. Quando é que é a variável? A variável é quando você tem um número e uma letra, mas você não consegue chegar numa resposta. Então, por exemplo, se você tem que 2x, por exemplo, então aqui você tem uma variável, você não tem uma resposta. Ah, professora, quanto que vale o x? Não sei. Ele pode valer 1, 2, 3, ele pode valer meio, ele pode valer menos 4, não sei. Ele não chega numa resposta, tá? E a incógnita é quando nós temos sim uma resposta para ela, a gente consegue descobrir. Por exemplo, x mais 2 igual a 8. Então, isso daqui é uma incógnita. Incógnita é aquilo que está escondido, mas eu consigo descobrir. Então, quando eu tenho x mais 2 igual a 8, eu sei que o único número possível é o 6. 6 mais 2 igual a 8. Então, eu olhando aqui, eu sei o valor, eu consigo calcular o valor do x. Então, quando eu consigo calcular o valor do x, eu tenho uma incógnita. Quando eu não consigo, eu tenho uma variável. Vamos supor que eu coloco isso daqui, né? É igual a y, por exemplo. Então, aqui nesse caso, eu tenho duas variáveis. Quanto que vale o valor do x? Depende do valor do y. Quanto que é o valor do y? Depende do valor do x. Então, é variável. Uma vai variar em função da outra, tá? Mas o que a gente vai trabalhar especificamente? Com a incógnita que está dentro da equação, tá? Então, a equação, nós podemos dizer que a equação é quando se tem operações, números e letras, né? Se eu só tenho operação e números, aí a gente tem uma expressão matemática, uma expressão algébrica. Agora aqui eu tenho as operações, eu tenho números, eu tenho letras. Olha, isso daqui eu não tenho uma operação? Tenho uma soma. Eu tenho letras? Tenho o x, que é o mais comum da gente encontrar. E eu tenho, né, também números, tá? Então, a equação é quando tem operações, números e letras. Então, ela é chamada de equação. E qual que é a identificação da equação? Você identifica pelo sinal de igual. Sinal de igualdade. Então, como que eu identifico uma equação? A equação eu identifico se ela tem um sinal de igual, né? Então, nem por exemplo aqui, ó, x mais 2 igual a 8. Então, ela é uma equação. Então, se eu tenho lá uma equação 6x mais 3y mais 9 igual a 17, isso daqui é uma equação. Por que é uma equação? Porque ela tem um sinal de igual. Ah, mas ela pode não ter um sinal de igual? Pode, ela pode ter um sinal de desigualdade. Maior, menor, maior, igual, menor.
Aí ela é uma inequação, nesse caso aqui, ó, inequação, que a gente já estudou também. Na realidade, tudo isso daqui a gente já viu, só está relembrando. O in, né, significa não, infeliz, não feliz, né? Então, na inequação também, inequação, não equação. Então, isso aqui não é uma equação, porque ela tem um sinal de desigualdade. A partir do momento que ela tem um sinal igualzinho, né, vamos colocar aqui de novo, 6x mais 3y mais 9 igual a 17, então ela é uma equação. Bom, a equação, a maioria das vezes a gente consegue descobrir essa equação, né, resolvendo. Como? Utilizando operação inversa. Então, dentro da equação, a gente trabalha bastante com operação inversa. Lembra da balança? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Na realidade, se eu estou tirando desse lado, estou tirando desse lado, né? Se eu estou trabalhando com a operação inversa, tá? Então, lembrando que a equação, dentro da equação, né? Eu tenho a variável e a incógnita. A variável é quando eu não consigo chegar numa resposta. A incógnita é quando eu tenho uma letra e eu consigo chegar na resposta. A equação é quando se tem operações, números e letras. E ela é identificada pelo sinal de igualdade. Tem um sinal de igualdade? Então, ela é uma equação. Se for sinal de desigualdade, nós temos uma inequação. E a equação ela vai se resolver pela operação inversa, tá bom? Bom, lembrando de tudo isso daqui, nós vamos então falar sobre as atividades que não foram feitas no centro de mídia, mas está no roteiro de vocês, tá? Bom, a primeira atividade é a atividade 1, que está na página 78 do material Aprender Sempre, tá? Então, a atividade 1, ele fala assim para você que o painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque, mostra apenas o nível, mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros. Lembra que a gente sempre falou? Anota as informações. Então, o tanque cheio, ele tem 45 litros, certo? Ao parar no posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro de etanol estava em promoção, no valor de R$ 2,69, então o valor do etanol está R$ 2,69, pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80, então, e 70, R$ 80,70. Então, anotei as minhas informações aqui. Então, isso daqui é por litro, tá? Então, se ele tivesse colocado 1 litro, ele pagaria R$ 2,69. 2 litros, ele teria que pegar 2,69 e multiplicar por 2. 3 litros, pegar 3 e multiplicar por 2,69, tá? Mas por quanto que ele multiplicou para dar R$ 80,70? Então, essa daqui é a primeira pergunta lá na letra A. Quantos litros de etanol foram abastecidos? É a nossa primeira pergunta. Então, quantos litros? Eu não sei. Se eu não sei, eu vou colocar como uma letra. Vou chamar de X. 2,69 vezes X, que deu R$ 80,70. Lembra da nossa balança, a gente já falou bastante sobre isso. O que eu tenho desse lado aqui, eu vou fazer inverso do outro lado. Então, isso daqui, ele está multiplicando por X. Então, desse lado, ele vai ser o inverso. O inverso da multiplicação é divisão. Então, se eu pego R$ 80,70 divido por 2,69, eu descubro quantos litros ele abasteceu, tá? Bom, aí na letra B, ele pergunta assim para nós: haviam quantos litros de etanol no tanque do carro? Então, olha, imagina assim, se ele tivesse, o total é 45, se ele tivesse com 10 litros, ele teria que abastecer 35 litros, não é isso? Se ele tivesse no tanque do carro
20 litros, que ele teria que abastecer 25. Então, basta eu pegar 45, que é o total, e tirar daquilo que eu achei aqui, né? Tirar da letra A, que eu vou achar o total de quantos litros ainda tinha no tanque do carro, tá bom? Então, a atividade 1 ela é bem simples, só você resolve no caderno, né? No Aprender Sempre, resolve lá no material, tem espaço para isso, e não precisa tirar foto e mandar para mim. Mas você, depois que você resolver todos, você vai fazer lá no formulário. Lá no formulário tem as alternativas e você coloca lá que alternativa você acha que é. Bom? O próximo exercício é o exercício 3, da página 79. O exercício 3, ele fala assim para vocês que um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é de R$18. Então, R$18 para estudantes e R$20 para professor. Foram gastos com os ingressos R$730. Então, o total deu R$730 e foi pago com ingressos. Uma quantidade de ingressos para estudante, mais uma quantidade de ingressos para o professor. Aí ele fala assim para vocês, né, com base nisso daqui, para vocês responderem as perguntas. Então, lá na letra A, qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para estudantes? Então, nós vamos chamar de E para estudante, tá? O que é uma expressão algébrica? Expressão algébrica é aquela que vai envolver o número e a letra. Isso daqui, ó, lembra que a gente falou lá, voltando no exercício 1, que nós falamos, né, do combustível? Isso é uma expressão algébrica, né? Por quê? Quanto que ele vai pagar de combustível? Depende da quantidade de litros que ele colocar. Então, é uma expressão algébrica. Você tem número, você tem letra. Então, a mesma coisa aqui, tá? Se você tem um estudante, então você vai ter um estudante vezes 18. Se você tem 2 estudantes, 2 vezes 18. Mas você não sabe quantos estudantes são. Então, como que você vai escrever se você não sabe quantos são, tá? A mesma coisa lá na letra B, que ele fala dos professores, quanto que gastou com os professores. Os professores é chamado com a letra P. Se for um professor, é 20, né? R$20. Se for 2 professores, são 40. Se for 3, é 60. Mas você não sabe. Então, como que eu escrevo essa expressão algébrica? Tá bom? E depois, na letra C, ele fala assim para nós. Qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra desses ingressos? O que você achou aqui, mais o que você achou aqui, que você achou no A, mais o que você achou no B, vai dar 730. Então, essa expressão algébrica mais essa expressão algébrica vai dar 730, tá? Então, quantos estudantes foram? Não sei. Mas eu sei que cada um pagou R$18. Quantos professores? Também não sei, mas eu sei que cada um pagou R$20. Somando tudo, dá R$730. Bom? Também está em alternativa. Aí vocês resolvem no caderno e depois só passa para o formulário. Bom? Bom, essa é a primeira parte que foi trabalhada na semana passada. Agora, a segunda parte, que também foi trabalhada na semana passada, é o sistema de equação, né? A gente até deixou anotado aqui. O que é um sistema de equação? É quando eu tenho 2 equações e 2 incógnitas, mas eu consigo resolver. Por exemplo, eu tenho lá x mais y igual a 10 e x menos y igual a 5, por exemplo. Então, isso daqui é um sistema de equação. Eu tenho 2 equações e 2 incógnitas, tá? Mas eu consigo usar um método aqui para resolver, tá? Qual é o método? Por exemplo, aqui, eu posso cortar essa com essa, ó.
Lembra do método de somar, né? De somar as duas equações? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter x mais x, 2x. Aqui eu cortei, mais e menos, eu corto. E somando esses dois aqui dá 15. Lembra que o que eu faço aqui, eu faço o contrário do outro lado, a operação inversa do outro lado? Então, se aqui está multiplicando, eu vou dividir. 15 dividido por 2 vai dar 7,5. Ah, mas deu 7,5x. E o y? Eu volto em qualquer uma dessas expressões para achar o y. Vou voltar na primeira. Então, no lugar do x, agora eu sei que é 7,5. Isso daqui tem que dar igual a 10. Lembra que eu faço de um lado, eu faço o inverso do outro lado. Eu estou somando, aqui eu vou subtrair. 10 menos 7,5, 2,5. Então, olha, aqui dá certo, ó. 7,5 mais 2,5 dá 10. 7,5 menos 2,5 dá 5. Então, isso daqui é um sistema de equação onde eu tenho duas equações que falam coisas diferentes com incógnitas diferentes, tá? E eu tenho meios para chegar até aí. Bom, falando disso daqui, o Jonas também explicou muito bem explicado, né? Na aula do Centro de Midas, se precisar pode voltar a assistir a aula. Falando disso daqui, nós vamos falar das atividades que tem. Bom, uma atividade tá lá no Aprender Sempre, é a atividade 3. Tá na página 81 do caderno Aprender Sempre, tá? No formulário tá marcada a página certinho, o exercício que é, tá? Ele fala assim que José e Laura são casados e o local de trabalho é próximo da residência do casal. E todos os dias eles saem de casa juntos para irem trabalhar. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 km. Então, soma. Então, a Laura mais o José dá uma soma de 3 km. Então, eu já montei uma equação. A outra eu vou deixar para vocês, tá? Aí ele fala assim, que mais, né? Eles não trabalham no mesmo local. José caminha 1 km a mais que Laura. Então, essa que o José caminha 1 km a mais que Laura, significa que eu tenho agora uma outra equação que vocês vão descobrir e vão falar para mim. Qual é a equação que funciona lá nas alternativas? Essa daqui é uma delas. E a outra? Como que fica a outra equação, sabendo que a Laura fica no emprego dela e o José caminha mais 1 km, tá? Então, vocês vão procurar mais uma equação. Ó, já deixei praticamente pronta aí a atividade. Bom, aí eles trabalharam dentro dessa aula 3 e 4 aqui, eles trabalharam todas lá no Centro de Mídias. Então, o que nós vamos trabalhar? Duas atividades que não estão no caderno, mas eu coloquei lá no formulário, que é com essa mesma habilidade, tá? Sistema de equação, tá bom? Então, vocês vão pegar lá no formulário, vai estar falando assim que tem uma pessoa que ele gosta muito de cachorro, de gato, ele tem bastante lá na casa dele. E quando perguntou para ele quantos gatos e quantos cachorros tinha, ele falou o seguinte: a soma do dobro do número de cachorros e do triplo de número de gatos é 17. E a diferença entre o número de cachorros e gatos é apenas 1. Então ele falou essa expressão. E daí ele pergunta para vocês para vocês determinar qual sistema linear que se encaixa nisso daqui, tá? Então, deixa eu apagar isso daqui. Então, uma das atividades no formulário não tá no material Aprender Sempre, tá só no formulário. Aí vocês vão poder ler lá com tranquilidade, porque vai estar escrito lá. Ele vai falar isso, ó. Vou fazer o primeiro, segundo vocês fazem. A soma. Então, o que é soma? Já vou pôr meu sinalzinho de mais aqui, ó. Do dobro do número de cachorro. O dobro é 2. Cachorro, vou usar a letra C. E o triplo do número de gatos. O triplo do número de gatos é igual a 17. Então, a primeira equação eu já montei.
tá? Primeira equação eu já montei. Mas e a segunda? Vocês vão montar e vão descobrir para responder a alternativa lá no formulário. A segunda equação, ela é a diferença entre o número de cachorros e gatos é apenas 1, tá? Então, essa daqui também está no formulário e vocês vão responder com a alternativa. E depois tem uma outra, né? Porque o formulário tem 5 atividades. A última do formulário, ele fala assim: na rua da casa do André, ele observou que havia 20 veículos estacionados entre carros e motos. Então, eu já vou montar o primeiro aqui, tá? O primeiro, ele fala o seguinte, ó. Tem 20 veículos entre carros e motos. Então, carro mais moto, 20 veículos. Aí ele fala que ele viu 54 rodas. Eu vou montar a segunda, porque essa daqui é para vocês determinarem o número de carros e motos que tem. Quantas rodas tem o carro? Tem 4 rodas. Então, ó, se cada carro tem 4 rodas, então eu vou escrever 4 vezes C, tá? E moto tem 2 rodas. Cada moto tem 2 rodas, eu vou escrever 2 vezes M. Num total de 54 rodas, tá bom? Aí ele pergunta para vocês quantos carros e motos estavam estacionados. Quer dizer, aqui você vai ter que descobrir, né, fazer a conta para saber quantos carros e quantas motos. Você pode ir por testes, né? Ah, eu tenho aqui um número que multiplica por 4, mais o número que multiplica por 2 tem que dar 54. Então, posso fazer por alternativa. Ah, vou por 10, aqui dá 40. Se 40, eu tenho 4 vezes 10. Se eu tiver 10 carros. Se eu tiver 2 motos, 2 vezes 4, vai dar 40 mais 8. Não, vai ter que ser mais então. Vai ter que ser 5. 40 mais 10. 40 mais 10 dá 50. Então, não pode ser 5, tem que ser 6. 40 mais 6. Mais 12 dá 52, não dá. Isso eu tentando por alternativa. 2 vezes 7, 14. 14 mais 40 dá 54. Então, vamos tentar? 10 mais 7 não dá 20. Então, não pode ser 10 aqui. Então, você pode ir por tentativa ou então você pode também, né, resolver isso daqui. Como que eu posso resolver? Multiplicar tudo isso daqui por menos 2. Então, ó, eu vou ter uma nova equação. Menos 2x, menos 2m, menos 40. E aqui, 4c, eu falei x, não é x, é assim. Menos mais 2m, igual a 54. Aí eu faço a soma disso daqui, ó. Quanto que dá menos 2x mais 4? Quanto que dá menos 2m mais 2m? Posso cortar, né? E quanto que dá menos 40 mais 54? Aqui eu acho o valor de quantos carros tem, volto e descubro quantas motos tem, tá bom? Então, são essas atividades que tem no formulário. Se tiver qualquer dúvida, vai perguntando, vai tirando dúvida, que a gente vai resolvendo as dúvidas de vocês na medida que a gente pode. E não deixa de assistir o Centro de Mídias, que é importante, tá bom?